Olá, pessoal, todos bem? Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma iluminação diária. Espero que vocês tenham passado o dia muito bem, porque agora é o momento que a gente vai aquecer o nosso coração, que a gente vai aquecer toda a nossa existência com mais um convidado. Hoje a gente vai estar aqui com um cara incrível que é o Graci. A gente vai estar falando sobre um assunto muito importante e eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui comigo, né? Vocês que estão aí confiando nessa nossa motivação, nesse nosso propósito de estar aqui falando sobre essa filosofia do budismo para todas essas pessoas maravilhosas que são vocês. Eu agradeço muito a confiança e eu tenho certeza que a gente vai fazer um excelente live, porque o nosso querido Graci já está aqui online conosco. E eu quero saber uma coisa, enquanto eu vou convidando o Graça, eu quero saber uma coisa de vocês. Vocês já pensaram ou já imaginaram que alguém pode influenciar vocês em algo? Vamos ver o que o Graci, o que a gente vai conversar hoje para a gente estar conversando sobre esse princípio do budismo que é muito importante, que ele vai estar aqui explicando para a gente. E é com muita satisfação que o nosso querido já entrou online. Tudo bem, Graci? Tá- Consegue me ouvir? Boa noite, Ah, perfeito. Boa tô noite. ouvindo. Tá tendo um atraso de voz, será? Peraí, vou tirar esse fone que ele tá atrasando. Perfeito. Pronto, Consegue me ouvir agora melhor? tô ouvindo ótimo. Ah, então perfeito então. E aí, querido, como é que você está? Tudo bem? Estou bem Que sim, ansioso ótimo. para o nosso encontro. Ah, que ótimo. Eu também, muito feliz por você ter aceito o convite. Muito obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo, de você estar aqui conosco, né, com os meus amigos, com os seus amigos também. E vamos embora, né? Que é um princípio bem curioso, que eu tô doido para conversar com você sobre isso, pra gente ver como é que vai fluir isso daí, né? Maravilha, eu vi que a Mônica tá aqui, né, que é minha amiga comum com você. Aliás, uma das Ah, minhas apresentadoras, a Mônica. verdade, verdade. Você tinha me dito isso lá atrás. Ó, tá a Mônica, tá o Rafa, a Marilu, aí eu tenho uma grande amiga, Valéria, o Celo, o Cadu, o Felipe, o Adriano. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Olha, tem até um xará meu, Léo Salles. Já está aqui. Ah, é o meu primo, lembrei, é o meu primo. Bom, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui online com a gente. Grace, me conta, como é que é essas coisas aí? Que princípio é esse com um nome difícil em japonês? Como é que é isso? Então, gente, eu e o Léo, a gente estava conversando e a gente vai ver a tradução desses dois princípios, né? Só que a gente decidiu ficar em japonês mesmo, porque a tradução é bom amigo e mau amigo, e a gente vai ver o que que é isso. Porque é, nós ocidentais, ao meu ver, né, assim, temos uma visão muito dualista. É bom e Perfeito. ruim, né? Encaixotados. E além de dualista, moralistas. Então, num cartaz, né, bom amigo e mau amigo, já traria essa ideia, então, de um valor, um juízo de valor, o que é bom e o que é mal, né? Então a gente decidiu ficar em japonês mesmo, para a gente ver um pouco, né, que na cultura oriental as coisas não são tão estanques assim, elas se complementam, elas dialogam, você não extermina uma para outra existir, né? Então isso tudo está dentro dessa lógica de pensamento aí oriental. Bom, Perfeito, gente, querida. então é o seguinte, eu vou dividir com vocês alguns pontos que eu acho que são potência para a gente pensar a nossa prática contemporânea, nossa prática na pandemia,
muito menos um olhar de um acadêmico, porque eu não sou um estudioso acadêmico budista. Eu pratico o budismo e estudo, né, para nutrir a minha prática. Então, Léo, eu queria dividir com vocês, para a gente começar a nossa discussão aqui, dois fragmentos, antes da gente ir nos conceitos, que eu achei dois fragmentos muito Perfeito. legais. Ó, o Sócrates, ele diz o seguinte: para conseguir a amizade de uma pessoa digna, é preciso desenvolvermos em nós mesmos as qualidades que naquela admiramos. Então, primeira coisa aí para a gente ver, né? Então, antes de encontrar um bom amigo, primeiro eu preciso ser ou ter em mim essas características que eu admiro naquele que eu considero uma pessoa boa, né? Um bom amigo. E o Ótimo. segundo fragmento que eu tirei, que é assim, né? E aí já é o Nichiren falando. Peraí, eu não me apresentei, né, Léo? Comecei falando assim um monte Não. de coisa. Mas Bom, fica à vontade. Por favor, se tá bom. apresente. Vou voltar então, tá? Eu sou o Graci, sou budista, né? Na mesma instituição que o Léo, e além disso sou educador e artista, né? Educador de português, literatura, e artista, ator e estudante de direção teatral. Então, eu transito aí pela educação e pela arte, né? E penso ser um educador e um artista budista, né? O que seria isso? Conversa para outra coisa, tá? Então, vamos voltar aqui ao outro fragmento, então, que eu separei. Perfeito. Eu tô fazendo uns fragmentos que são bem pautados na visão budista, mas depois a gente vai alargar para pensar o que esses conceitos podem ser úteis, né, para quem também não é budista. Amigo, você por ser educador, você tá assim muito organizado. Eu tô com inveja dessa organização. Tá muito bacana, obrigado. Ótimo, mas aí vocês também vão me interrompendo, se ficar muito didático, vocês vão me interrompendo também. Pode deixar, pode deixar. A gente vai levantar o dedo. Tá bom, perfeito. Então, ó, o outro fragmento, são os dois fragmentos que eu separei para começar. Que aí é do Nichiren Daishonin, que é da nossa linhagem, né? Que eu e o Léo praticamos. Quando se transplanta uma árvore, mesmo que soprem ventos violentos, ela não tombará se tiver uma firme estaca para mantê-la em pé. Porém, mesmo uma árvore que cresceu em um lugar adequado pode cair se suas raízes forem fracas. Uma pessoa fraca não sucumbirá se aqueles que a apoiam forem fortes, mas uma pessoa de considerável força, quando só, poderá tropeçar num terreno irregular. Esse fragmento eu trouxe Forte. porque eu acho que esse conceito budista, né, do bom e do mau amigo, eu acho um conceito muito potente para a gente pensar que na vida a gente não está sozinho. Então, Sim. primeira coisa aí para a gente pensar, né? Na vida a gente não está sozinho. E escolher ou... Espera aí que apitou aqui um Tá. negócio. Eu não sei silenciar isso, então se apitar, me desculpe. Tudo bem. Mas, então, é um conceito budista que vai falar da amizade. É a primeira coisa para a gente destacar desse conceito. E para a gente pensar que a nossa prática, ela não está sozinha, ela não está isolada daquelas pessoas que nos cercam. Então, esse conceito budista sai dessa ideia de uma prática que você faz, você e você, e traz para suas parcerias, para aquelas pessoas que você escolhe de alguma maneira estão ali envolvendo você e como isso vai influenciar a sua prática, né, budista, sua prática de vida. Exatamente. Então, achei muito interessante falar sobre esse assunto, né? Nesse momento de pandemia, a gente está isolado, mas é muito importante que a gente faça essa rede de solidariedade, essa rede de amizade, né? É muito potente, porque é isso que sustenta, né, a nossa caminhada aí. Com certeza. Vamos então à tradução. Perfeito.
Então, esses dois fragmentos eu trouxe só para a gente começar já Ah, a expandir para essa ideia de que a gente não está sozinho e, aliás, não está e não deve estar. A gente precisa ter uma rede, né, de solidariedade ali envolvendo o nosso dia a dia. quando você fala essa questão de a gente não estar sozinho, no budismo, quando a gente se converte, o sensei manda uma carta para a gente e é lido essa carta. E nessa carta ele diz o seguinte, que a família da Soka Gakkai são pessoas brilhantes. E ele chama as pessoas da Soka Gakkai como uma família. E isso é tão incrível quando a gente ouve isso, quando você está se convertendo ao budismo, porque você se sente acolhido. Só que vai passando o tempo, você vai, será? E sempre a gente é amparado pelas pessoas dessa instituição. Eu não estou aqui fazendo uma propaganda, mas eu gostaria de dividir isso com vocês, porque é isso, sabe? Se a gente tiver em pensamento que tudo que a gente tiver junto, unidos, em um único propósito, claro, cada um com a sua intenção. Eu tenho a intenção de X coisa, o Graça tem a X outra intenção. E se a gente estiver junto, caminhando para um único objetivo, cara, é isso, é muito mais forte, né, o Graça, como o Nichiren colocou aí, da estaca, né? Sim, sim, com certeza, né? Quer dizer, então, mesmo fraco, se você tiver uma estaca ali que te sustenta, você, né, cresce. Agora, mesmo Sim, forte, se você te apanhar sozinho, você pode cair, né? Então, é perfeito. muito importante. Tem uma galera ali falando oi, né? Boa noite para Ah, vocês, Rosa Maria, seja bem-vinda, todo mundo que está entrando aí com a gente. Hoje a gente está falando de dois conceitos japoneses que eu nem vou me atrever a ler em japonês, já vou traduzir logo, que é o bom amigo e o mau amigo. E tem uma isso, outra tradução também, que é o de boa influência e má influência. E eu prefiro, é isso. gostei dessa. Porque quando a gente bota bom amigo ou boa influência, a gente entende que as pessoas elas desempenham influência sobre a gente. Né? Então, mesmo uma pessoa que a gente acha, nossa, aquela pessoa é horrível, ela pode ter uma boa influência, e mesmo uma pessoa Em que a mim. gente acha maravilhosa pode ter uma má influência. Então, um bom Exato. amigo e um mau amigo não é uma coisa, né, estática, uma pessoa, não. É uma influência que aquela pessoa desenvolve em relação a você, que pode ser boa ou pode ser uma má influência, né? Exato. Exatamente. E aí, má ou boa influência em relação ao quê? Aí falando estritamente do budismo, para depois a gente ampliar, ele vai falar aqui, deixa eu ler o conceito. Bom amigo ou boa influência, pessoa que ajuda a outra a manifestar o estado de Buda, que ensina sobre a prática da fé e a realização do seu máximo potencial, conduzindo-a à plena felicidade. Então, estado de Buda seria esse estado de imensurável sabedoria, imensurável benevolência, né? Esse estado de potência, de extrema potência que está dentro da gente, certo? Então, um bom amigo é aquela pessoa que estabelece uma influência boa para você, que te ajuda a despertar isso em você. E mau amigo, pelo contrário, seriam as influências que te atrapalham na sua prática budista ou na sua prática de tornar-se um grande valor, de tornar-se uma pessoa com uma felicidade absoluta, uma pessoa com uma sabedoria imensurável, né, que são atributos do Buda, sabedoria imensurável, eloquência, né, você saber falar sobre a prática e fazer com que com as suas palavras você tire a infelicidade do outro, incentive essa pessoa também a descobrir esse grande valor que essa pessoa tem. Então, de modo geral, seria um bom amigo, toda aquela pessoa que te ajuda a se desenvolver no caminho da iluminação e no caminho de despertar-se para o seu melhor, né? Para aquilo que te faz um ser humano sábio, um ser humano benevolente, um ser humano de uma felicidade absoluta. E mau Isso. amigo, toda aquela pessoa que te atrapalha nesse caminho. Então, se a gente pensar aqui nessa coisa dualista, você pode dizer, poxa, uma pessoa que sempre te elogia é um bom amigo. Não, Sim. Não. né?
Por quê? O sim Porque, da sua resposta. sim, entendi. Sim. Por quê? Porque às vezes você precisa que uma pessoa te diga, olha, Graça, isso que você está fazendo não vai te levar para um lugar legal, né? Sim, Então, se você recebesse um elogio nesse momento, essa pessoa estaria sendo uma má influência para você, porque ela estaria te levando a não se desenvolver nesse caminho, né? Digamos, vamos dar um exemplo da vida, né? Digamos que eu maltratei você, né? E aí a pessoa me conhece e te conhece, mas aí fica falando, não, Graça, é isso mesmo. Você devia ter falado rispidamente assim mesmo, você tá com a razão, né? Só que às vezes a pessoa vai falar, Graça, será que você não foi ríspido? Será que também você não conseguiu enxergar o sofrimento no Léo que fez com que ele falasse daquele jeito e você reagisse a isso? Então, nesse momento, essa pessoa está sendo uma boa amiga, porque está falando aquilo que eu não queria ouvir, talvez, mas que aquilo que a pessoa está me falando está me conduzindo para um processo de libertação de uma mágoa, para um processo que eu consiga ver com mais profundidade até o que levou o Léo a fazer aquilo comigo para que eu respondesse daquela forma, né? Por isso que eu comecei falando da dualidade. Então, bom amigo e mau amigo, uma coisa, por exemplo, digamos que eu queria muito um emprego. E aí aquele emprego faz com que eu não faça daimoco, faça com que eu, sei lá, menospreze as pessoas porque estão ganhando menos do que eu não estão bem sucedido naquilo. Então, isso que a princípio seria bom, né, e poderia ser uma influência, um bom amigo para mim, na verdade, foi um mau amigo. Porque atrapalhou o meu desenvolvimento nesse caminho de se iluminar, de me tornar uma pessoa melhor. perfeito. Perfeito. É muito engraçado, né? Quando a gente vê uma pessoa com uma eloquência, como você falando, assim, a gente fica tentando ouvir, né, e prestar atenção. E como você disse lindamente, perfeitamente, usando as palavras certíssimas, essas influências que a gente recebe no nosso dia a dia, quando a gente se conhece, a gente sabe diferenciar o que é bom do que é o ruim, né, Graça? Quando a gente consegue despertar o nosso verdadeiro eu, que a gente que não é que hoje eu desperto, amanhã eu não desperto, ou hoje eu despertei e para sempre vou estar desperto. Não é assim, né, gente? É um exercício diário, ou hoje eu fiz a meditação, já estou desperto. Não, é um processo, é um caminho que a gente vai despertando. Hoje aconteceu uma coisa, Graça, que foi incrível. Eu estou ajudando meu pai no trabalho dele, e eu estava na fila, e aí, num serviço, num órgão público aqui da minha cidade, e aí eu estava o primeiro da fila. Nisso entrou um rapaz e não se preocupou com a fila e já foi entrando. Porque não pode ficar, né, mais de uma pessoa no ambiente fechado. Então, eu era o próximo. Então, ele já entrou na minha frente. Eu não falei nada, falei, deixa, não estou com tanta pressa assim. Então, ele já entrou. A pessoa que estava lá dentro atendendo falou com ele: olha, tem a fila, você precisa respeitar. Mas a pessoa falou muito educadamente. Essa pessoa já foi ali numa grosseria e entrou e saiu, virou as costas e saiu enfesado, balançando a cabeça, mexendo a mão, nem não deu para ouvir. E o rapaz chamou ele: ô, vem cá, não tô te, né, e tal. E aí, o rapaz que ficou dentro me perguntou assim: Léo, você viu? Você acha que eu fui mal educado? Eu falei: cara, não, eu acho que não. Eu tenho quase certeza que não. Ainda mais é um cara muito educado e tudo. Eu falei: tem certeza que não. Aí ele: poxa, por que, que o cara me tratou assim? Aí eu falei com ele: seja, talvez ele esteja num dia tão ruim que nesse dia ruim ele está fazendo até o eu te amo, se ele ouvir, vai ser ruim para ele. Então, a gente saber. Aí, o que eu quero dizer é que esse cara que deu essa resposta ficou incomodado. E ficou, cara. Aí toda hora ele, enquanto ele estava me atendendo, ele foi perguntando: cara, e aquele cara? Poxa, eu não fui mal educado. E ele ficou, assim, muito incomodado pelo cara ter saído assim. E eu disse para ele: relaxa, quando você se conhece, quando você sabe como são as suas atitudes, você não fica colocando em questão a dúvida se você atendeu bem ou não.
Você atendeu bem. Eu tô te falando que sim. Então, se percebe nisso. Aí ele, poxa, eu não tinha parado para pensar. Então a gente se despertar, a gente se conhecer e saber, não, eu tenho um atendimento bom. Eu não sou mal educado, é todo esse cara que tá, né, vacilando aí, deixa ele, tá no mundo dele, respeito. Então, despertar para a gente nesses tipos de comportamentos diários, como Graça diz, né, num emprego que te afasta de você, né, você está todo atordoado, você não consegue fazer uma prática de meditação, você não consegue, né, pensar na sua família e tudo, não está sendo um trabalho muito bom, porque, né, você está afastado de tudo, você só está dedicando a ele. Não é isso, Então, se a Graça? gente pegar esse exemplo que você deu, deixa eu só ver quem chegou aqui agora, né? Gente, se vocês quiserem perguntar também, botem aí que a gente vai respondendo, tá? Cissa, né? Tem uma galera ali, uma galera da Fona, Mônica. Jovaí, um grande amigo meu de São Paulo, querido. Obrigado por você estar aqui online, viu? Michele, Érica Pompeu, tá todo dia aqui conosco. Muito Sim, obrigado, Michele gente. aí. Então vamos pegar esse caso que você botou, que é muito legal a gente pensar o budismo na prática, né? Com caso. Isso. Nesse caso, ele teve, esse funcionário, ele teve a presença de dois amigos, né? Se a gente pensar assim, um Ah, bom boa. amigo e um mau amigo, né? Então, Sim, essa pessoa que fez essa ignorância funcionou para ele como um mau amigo, porque fez com que ele duvidasse da justiça, né? Porque o que ele estava fazendo era tentar manter uma justiça ali, né? Pelo menos, ou tentar manter um serviço de qualidade para todo mundo igualmente. Então, isso. essa pessoa despertou nele tudo isso. Já você foi o bom amigo porque você fez com que ele acreditasse, né, voltasse a acreditar que os valores que ele estava carregando, né, de cortesia, de abordagem, né, sabendo que ele abordou a pessoa de uma maneira educada, de que ele estava sendo um bom amigo para essa pessoa, né, quando alertava que não Exato. devia agir dessa forma. Então ele estava sendo um bom amigo para essa pessoa. E essa pessoa foi um mau amigo para ele, e você é um bom amigo porque o reconduziu nesse caminho da iluminação, certo? Só Perfeito. que aí, o que que acontece? Que isso é bem interessante se a gente pensar nessa visão budista. Que, primeiro, né? Vou voltar no exemplo, depois eu vou destrinchando as coisas. A Perfeito. gente muitas vezes foca, né? Ou fica. Porque assim, ele tem duas opções. Ou ele ia focar nesse mau amigo ou no bom amigo que foi você, certo? Então a gente muitas vezes vai se cercando e vai se permitindo, né, que esses maus amigos estabeleçam na gente influências. E aí elas são mal amigas porque elas estabelecem má influência em relação ao nosso caminho de iluminação, né? E aí a gente, aqui na matéria vai dizer que é muito difícil você encontrar bons amigos, né? Que nesse momento que a gente está vivendo da humanidade, é muito mais comum você encontrar maus amigos. E que é importante, primeiro, que você desenvolva em você as características de um bom amigo. Então, é um trabalho para você desenvolver em você essas características, para em seguida, né? Você desenvolvendo isso em você, você consegue influenciar positivamente o outro. Então, a busca por você ser um bom amigo, que aí você, sendo um bom amigo, começam a emergir também perto de você pessoas que vão influenciar você positivamente, sabendo que as pessoas que vão influenciar negativamente continuarão existindo em maior quantidade, eu diria, né? Mas isso Perfeito. não pode fazer com que a gente não acredite que esse mau amigo possa se tornar também um bom amigo. Mas não quer dizer que a gente vai querer conviver o tempo todo. Então, assim, Para o que é ver se vai importante virar ou não, né? exatamente. Então, o importante desse conceito é entender que, primeiro, eu preciso me esforçar para me tornar um bom amigo, e me tornar um bom amigo, primeiro, é desenvolver em mim, né, esse estado de plena sabedoria, de plena benevolência, né, esse caminho de uma energia vital elevada. Eu me tornando essa pessoa, eu começo naturalmente a estabelecer influências positivas em quem nos rodeiam. E aí eu acabo sendo um bom amigo na vida dessas pessoas. E sabendo que bons amigos são raros. Então, primeiro, eu preciso me cercar de bons amigos nesse sentido, e não no sentido de bom amigo interesseiro, né? A pessoa é assim, assim. Não, bons amigos
aquelas pessoas que me influenciam positivamente no caminho da busca de ser uma pessoa melhor, mais iluminada, né? Então, me Perfeito. cercar dessas pessoas, não desprezando as outras, mas Claro. entendendo e reconhecendo. Sim. Entendendo que no meu caminho de iluminação eu preciso estar cercado de bons amigos. E para estar Perfeito. cercado de bons amigos, o primeiro passo não é ficar procurando um bom amigo. O primeiro passo é tornar-se um bom amigo, né? E a segunda coisa importante disso aqui, também na visão budista, que é muito interessante, eu vou ler um trechinho aqui que eu separei, que a gente vai ver que ser ou não um mau amigo, para a gente, não é necessariamente o que o outro é. A gente vai perceber. Ó, somos nós que determinamos se um indivíduo é um bom ou um mau amigo. Isto é, se ele encoraja ou impede a nossa fé. Tomemos como exemplo alguém que nos critica e que faz de tudo para impedir a nossa prática. Se nos sentirmos desencorajados a ponto de abandonarmos a prática budista, né, esse caminho de desenvolvimento, é porque permitimos que ele haja como um mau amigo. Eu permiti que a crítica excessiva do outro em relação a mim me fizesse desanimar nesse caminho de autoaprimoramento. Mas, se apesar de entristecidos, transformarmos esses sentimentos em ímpeto para aprofundarmos ainda mais a nossa fé, é porque enxergamos de todo o coração nessa pessoa um bom amigo. Então, no fundo, se essa pessoa vai desempenhar uma boa influência na gente, diz em última instância a uma escolha nossa. Então, se você com suas críticas excessivas em relação a mim me faz desanimar desse caminho, né, de autoaprimoramento, então você se estabeleceu em relação a mim uma relação de mau amigo. Agora, se Isso. você tentando estabelecer uma relação de mau amigo comigo, até sem saber de repente, né? Eu transformo a sua fala num estímulo para que eu me desenvolva mais, então você agiu no fundo como um bom amigo. Então, em última instância, cabe a mim esse processo de receber ou não o presente, né, que você me dá. Tem Perfeito. essa fábula, né? Budista, É, se você me exato. dá um presente, eu não aceito, ele é seu, continua sendo seu, né? Exato. É exatamente Então, isso. É perfeito isso, Graça, porque faltando um pouquinho antes de você falar essa segunda coisa, eu conheço uma pessoa que ela também é budista e ela, assim, conhece muita gente. E quando eu estava nesse meu processo de conhecimento, eu tinha muitos amigos também. E assim, era muitos mesmo. Só que foi passando o tempo, eu fui entendendo que nem todo mundo era meu amigo, a maioria são colegas. Só que a gente tem uma necessidade, não vou falar a gente, todos nós, né? Mas a maioria das pessoas, talvez possa acontecer isso com vocês, ou até com você, Graça. A gente tem uma necessidade de ser querido. Então a gente quer estar envolvido de um monte de gente. Ah, o fulano é meu amigo, o ciclano também, mas na verdade não são. E aí eu fui percebendo que a quem são os meus bons amigos eu não cultivava, porque eu tinha que distribuir a minha atenção para 500 pessoas. Sendo que na verdade, o meu verdadeiro amigo era dois, três, quatro. E aí esses quatro ficavam sem água, porque até eu aguar 500, quando eu voltava de novo no primeiro, já estava ali quase morrendo, com erva daninha, com mato, e aí eu tinha que cuidar de novo. Então, a gente precisa prestar atenção também nessa questão da necessidade da quantidade, porque essa quantidade, ela não é. Aqui no mundo virtual, a gente faz amigos sim, a gente fala, a gente ajuda, a gente estimula, mas algumas pessoas ali, né, que fica uma relação mais virtual do que aquela quando a gente tá, que a gente se dedica, a gente dá um bom dia, que a gente, né, cultiva essa amizade no dia a dia, porque a gente percebe que essa pessoa também faz isso com a gente. Então, também é interessante a gente se perceber diante disso, né? Porque talvez uma pessoa, exemplo, tá, gente, sem falar a questão de bebida ou não bebida, mas a pessoa é boa para você sair para um bar. Mas aí também tem uma pessoa que é boa para você estudar, tem uma pessoa que é boa para você desabafar. O mais importante é quando você encontra esses bons amigos que te ajudem a te desenvolver. Essas pessoas, cara, regue, cuide, não deixe a erva daninha pegar, tira os matinhos todo em volta, conversa, bota debaixo do sol, tira debaixo do sol, faz o que for preciso, porque essas pessoas vai ser a sua estaca. O outro ponto também que o Graça disse,
que a maioria das pessoas, elas querem muito ter, né? Eu quero ter a amizade do Graça, eu quero ser rico, eu quero ser forte, eu quero namorar com uma pessoa com corpo fitness, eu quero. Só que, quando para ver, quando a pessoa olha para o espelho, ela não é nada disso que ela quer. Ela não, não, né, questão de dinheiro, não que ela não seja rica, que ela não possa ter uma pessoa, né, conquistar, mas a gente precisa começar a enxergar na gente e cultivar o que a gente deseja no outro. Então, se eu quero uma pessoa com um corpo forte, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar também a entrar nesse meio e começar a ser essa pessoa forte, porque talvez eu não vá atrair. Então, para eu ter um relacionamento fiel, que tal, eu não posso ser promíscuo. Então a gente tem que. E não é. Ah, porque tem muita gente que fala, né? Eu tô aqui no relacionamento, tô aqui errando com as pessoas enquanto não acho a certa. Essa frase para mim é muito. Não condiz muito, porque se eu quero ter um relacionamento bacana, eu solteiro já tenho que mostrar para a pessoa que é bacana que eu sou bacana. Mas se eu estiver pulando de galho em galho, isso não vai demonstrar. Então a gente precisa ter, né, saber que o ser vem antes do ter. E aí sim a gente consegue ter uma comunhão de atração, porque você vai criar em volta de você o campo magnético que a gente sempre fala aqui. Sim, sim, com certeza, né? E é como os conceitos, eles se entrelaçam e eles dialogam, né? Dentro da Exatamente. filosofia. Se a gente pensar o budismo também como princípios filosóficos, eles né, se entrelaçam. Então, eu lembro muito dessa coisa do bom amigo, mau amigo, aquele outro conceito de transformar o veneno em remédio, né? Quando ele diz aqui Perfeito. das críticas, né? Então, essa filosofia é muito potente por isso, porque em última instância ela coloca para você a responsabilidade e a possibilidade de transformar qualquer coisa. Por mais que a gente saiba que existem questões sociais, né? Não é assim, então quer dizer que eu, na minha situação toda, né? Não. Quer dizer que eu vivo no Brasil de 2020, com a política X, com a pandemia Y, com tudo que me cerca. Né? É diferente se eu tivesse nascido nos Estados Unidos ou um outro país, não nesse momento, mas se eu tivesse nascido herdeiro de uma grande multinacional, né? Então, assim, eu vou lidar com essas características todas, com tudo isso que também são circunstâncias e estabelecem influências sobre mim. Agora, que influências isso vai estabelecer sobre mim? Né? Não é um conformismo de tipo, existem desigualdades sociais, muitas, mas Claro. se eu ficar encontrando só culpados e eu não me movimentar, o outro não vai ser feliz por mim, não tem como. Então, assim, é a gente cobrar, é a gente lutar, mas entender que diante de uma situação, né, que a gente se encontra, esperar que o outro vá se preocupar com a minha questão, é assim, é delegar minha existência ao outro, e essa existência ela é potente, essa existência ela é única. Por mais que você acredite em reencarnação ou não, que vira, mas essa é essa. E eu não posso Exato. delegar a uma situação social que faça com que eu perca o meu brilho, que faça com que eu não cumpra a minha missão aqui, que eu não seja um farol, inclusive, para essas mudanças que eu desejo. Então é um desafio Perfeito. muito grande, né? Que a gente Perfeito. precisa e entender que também a gente falha, né? Que também a Claro. gente não é mais não é um super-herói também. Nesse momento de pandemia eu tenho que estar sempre positivo, sempre para cima, sempre bom amigo, não. E aí é a beleza também do pensamento oriental e da filosofia Claro. budista. As coisas elas Perfeito. estão, elas são Perfeito. transitórias, né? Tem dia que você vai fracassar, tem dia que você vai vencer, tem dia que é um bom amigo que vai te fazer vencer, né? Te impulsionar, tem dia que você vai receber a má influência e vai reagir a ela de uma maneira negativa. Tem dia que você vai receber e você vai brecar. E eu estou usando uma coisa que eu vi aqui na live um dia da sua amiga que estava falando sobre se proteger com a mão aqui, né, do chakra. Ah, exatamente, a Ana Bacos. Eu adorei isso porque isso minimamente faz com que eu tenha atenção em mim nesse momento. Então, isso você estava falando de se desgastar com várias questões, não além de amizade, para tudo na vida. Às vezes você quer resolver o problema do mundo. Aí você pensa, por que fulano é assim, não fez aquilo daquele jeito? Porque aí você vai se perdendo nesse emaranhado. E você? O que você quer? O que você Exato. deseja?
É Onde muito. você pode botar, direcionar isso tudo de uma maneira a ser pleno no dia de hoje. Então, só o ato de botar a mão aqui, além do chakra, já é um momento de voltar para mim. E quando eu faço Perfeito, isso, voltar para mim, tudo se transforma. Porque às vezes eu estou perfeito. desperto, perdendo minha energia para tudo quanto é lado. Perfeito, perfeito. Hoje eu estou fazendo um curso, Grace, com um curso com o Roberto Chiniachik, e aí tem um ator global, ele já é mais velho, né? Não tem problema de eu estar falando isso, e ele coloca no grupo assim, né, um depoimento falando da vida dele. Eu estou com um pouco de cuidados para não expor essa situação, mas o que eu percebi, assim, que ele coloca no final assim, eu estou esperando que o Roberto me fale como eu vou estar com 93 anos. E porque eu quero desativar o meu modo perdedor. Isso bateu tão forte comigo, eu falei, cara, um ator global falando uma coisa dessa. Aí eu parei, cara, não é possível. Como é que uma pessoa, né, pensa que ele é perdedor? E como é que ele está colocando que quem vai falar para ele aonde ele vai estar com 93 é uma outra pessoa e não ele. E aí isso me explode uma questão vinculada ao que você disse, que as pessoas, a gente tá tão assim ligado em querendo que as outras pessoas nos digam o que eu tenho que fazer, que a gente se esquece de se dirigir. Então é mais confortável e é também, vamos dizer, né, gente, é muito mais fácil eu falar com Graça. Graça, ó, amanhã você vai acordar, você vai escovar seu dente, você vai tomar seu banho, você vai pegar, trocar de roupa, vai pra rua, vai comprar um pão, vai fazer isso na rua. Depois você vai voltar pra casa, vai fazer o seu dever e você tem até tal hora, tipo um coach. Então eu destinei pro Graça o que ele tem que fazer. É fácil, porque aí o que eu tenho que fazer? Obedecer. Agora, qual é o desafio quando eu pego e eu me desenvolvo? Quando eu falo, Graça, o que você vai fazer amanhã? Ah, eu tô pensando em, sei lá, jogar bola. Cara, mas você não tá atrasado? O que você acha de você estudar? Isso é um incentivo. Agora, quando você destina para o outro e o outro vira a sua muleta, que você tem que ficar segurando nela o tempo todo, isso é muito perigoso. A gente colocar a responsabilidade no outro, porque o outro, eu só sou bem, eu só estou feliz por causa do Léo. O Léo me faz bem. Não, o Léo está aqui para te ajudar a ser feliz. Você está sendo feliz porque você está escolhendo isso. E não sou eu que faço isso, é você mesmo, é o seu autodesenvolvimento. A gente dá aqui gatilhos para que você possa se desenvolver. Então, senão você nunca vai deixar de ser perdedor. Né? Então, Sim, e no fundo, isso também está envolto no medo do fracasso, eu acho. Porque claro, assim, se claro. eu fracassar, eu posso dizer que não deu certo, porque as indicações Porque que o Léo fez não funcionam. Então, no fundo, arrasou. quando eu delego ao outro, eu estou com medo de me responsabilizar até pelo meu próprio fracasso. E não tem nada pior do que você não fazer com medo de dar errado. E a gente muitas vezes faz Perfeito, isso na vida, né? Não faz as coisas com perfeito, medo de dar errado. perfeito. Com certeza, é exatamente isso. E quando a gente faz isso, gente, a gente está colocando todas as possibilidades de vitória nossa tá aí preso. O Rodrigo, né, que todo mundo conhece ele, que é o meu marido, ele falou uma coisa incrivelmente numa postagem dele, que são as pessoas que deixam, que se amarram. E essa corrente está amarrado no nada. A outra ponta, né, o braço dele está amarrado, mas a outra ponta está na mão dele. E ele está assim, né, não que ele escreveu isso, que a humanidade caminha por esse aspecto. Mas, e ele fala, né, que a outra ponta está na nossa mão. Então a gente está preso a nós mesmos. Então, quando que a gente vai desamarrar isso? Quando que a gente vai conseguir se desprender e simplesmente ter uma estaca, uma ajuda, alguém que vai ali me apoiar e não alguém que vai fazer eu crescer, sabe? Porque Sim, até porque isso precisa ser um fluxo.
Porque você não Isso, pode ser minha estaca sempre. Eu também preciso ser estaca de alguém, porque claro, senão claro. eu tô usurpando o outro. E não é Sim, isso. Para eu me cercar de bons amigos, eu preciso também ser um bom amigo. Você está sendo estaca agora, para daqui a pouco eu ser estaca de outra pessoa. Se eu só pego a sua estaca e não repasso e não sou estaca de ninguém, eu estou simplesmente te usurpando. O dia que essa estaca for retirada, eu caio. E não é exato. isso. A estaca é para eu crescer. Cresci, vou Isso, seguir sozinho. Não é para eu ficar o tempo inteiro dependente dessa estaca. Vamos ver aqui o que perfeito. o pessoal está comentando? Por Eu acho favor. Tem gente aqui falando que tá perfeito, é verdade. Marcelo Ah, colocou sentimento de comunidade, as potências do encontro, o encontro que te potencializa ou não. ai, gente, muito obrigado por vocês estarem aí comentando, viu? Muito obrigado mesmo. O Grace, você disse aí uma coisa que é muito importante, né? Quando eu preciso também ser apoio de outra pessoa, né? Quando só eu que estou querendo esse apoio. Gente, o Rodrigo fala uma coisa que eu nunca tinha ouvido isso antes, mas eu ouvi pela primeira vez dele. Ele fala: Isso é um estupro. E para mim, o estupro, antes dele falar isso para minha vida, eu achava que o estupro, eu me limitava ao estupro sexual. E ele fala, não, isso é um estupro emocional. As pessoas, a fulana, né, o fulano, a fulana, as pessoas estão aí te estuprando, porque você ajuda a pessoa e você não está percebendo isso. Aí eu, cara, não tinha pensado nisso. Então, a gente tem que perceber também esse estupro emocional. Esse estupro, quando a pessoa vem para cima de você, não é nem sugando a sua energia, mas a gente é tão, entre aspas, dado, sabe? A gente é tão tranquilo, a gente só quer oferecer o que a gente tem de melhor. Tem pessoas que pegam isso como te prendem nisso. E aí você fica dando, 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 e essa pessoa nunca te ajuda. Né? É só eu que vou, e isso não volta. E precisa voltar. A gente precisa, não que eu tenha que cobrar, mas é também necessário que quando eu preciso, ou, enfim, de qualquer forma, essas pessoas precisam vir também. Porque senão a relação não está balanceada, né, Graça? Sim, isso é muito raro. Vou ler até um fragmento aqui. É muito raro encontrar os bons amigos, né? Que eu acho muito bonito, que ele fala assim: ó, contudo, encontrar um bom amigo é algo muito difícil. Assim, o Buda comparou esse feito à raridade de uma tartaruga de um olho só achar um tronco de sândalo flutuante com uma cavidade com tamanho certo para comportá-la, ou a dificuldade de puxar uma linha do céu Brahma e passá-la pelo orifício de uma agulha na terra. Então, só para a gente entender que encontrar bons amigos é difícil, a gente precisa reconhecer esses bons amigos, essas pessoas que estão ali para desejar o nosso bem, para desejar o nosso desenvolvimento, ainda que falando coisa que não nos agrade, mas a gente sabendo da sinceridade, para também eu ser um bom amigo dessa pessoa, né, como você disse, e entender também que a gente não vai ser bom amigo para todo mundo e nem todo mundo vai ser bom amigo para a gente, ou seja, boas influências para a gente. Então a gente precisa navegar nesse mar de boas e más influências, de bons e maus amigos, reconhecendo e se protegendo nesse sentido e transformando aquela influência no final num bom amigo. Então isso que o budismo Perfeito, nos ensina, né? Eu preciso perfeito, transformar. perfeito, Então, você perfeito. fez uma coisa que para mim foi ruim, mas em última instância cabe a mim transformar a sua ação num bom amigo. Aí também eu vou me libertando da mágoa em relação a você. Percebe que se eu te considero um mau amigo e fico alimentando isso também em fora, eu dentro tô magoado. Eu vi também numa live aqui, né, a coisa de Isso, orar pela felicidade do outro é mais, além de desejar felicidade, é também se libertar. Eu acredito muito nisso. E perfeito. aí, realmente, se a gente pensar nessa questão budista, a gente pode pensar que uma boa prática para transformar uma má influência numa boa influência é orar pela felicidade dessa pessoa. E é assim que eu faço. Se uma pessoa me incomoda, hoje eu encontrei uma pessoa, nossa, isso me incomodou muito. O caso desse cara, né? Por exemplo, se eu sou esse cara que atendeu a pessoa com uma boa intenção, né? E isso aconteceu, eu me identifico muito com ele porque eu sou muito assim, eu sou muito suscetível a uma coisa injusta de fora,
me abalar e fazer com que eu fique nessa oscilação também, achando que eu aqui agi errado, né? E aí a primeira coisa, né, que eu faço para quando isso está me incomodando desse jeito é orar pela felicidade dessa pessoa. E aí eu começo a me libertar desse sentimento e começo a transformar essa má influência numa boa influência. Porque eu começo a refletir, não, de verdade, eu quis ser justo com ele, eu quis alertá-lo, eu quis manter um bom atendimento para todo mundo. Poxa, que pena que ele não teve a capacidade de enxergar isso em mim, mas que eu Ou desejo que então, ele até mesmo você, consiga. ou até mesmo você pode pensar o seguinte, cara, esse cara ele deve estar tendo um dia muito ruim. Assim, o coitado não de pena, mas coitado, né? Deixa ele tá no dia ruim. Foi o que eu imaginei hoje. Ele deve ter tido um dia tão estressante, um dia tão. Porque a gente está nesse coronavírus, essa pessoa trabalha na prefeitura, e enfim, então é muita coisa, sabe? Então, quando você percebe isso, a gente começa a tirar os filtros, como a gente disse aqui, dos estados de vida, de enxergar as coisas com o meu achismo, né? E aí você vai entender o lado do outro. Sim, entendendo que as coisas são complexas e elas têm camadas. Então, talvez ele pudesse até chegar a uma reflexão de como agir até melhor numa situação futura. Foi justo, mas será que se nesse momento eu abraçasse? Será que nesse momento eu não preciso ser capaz mais de abraçar? Então, essas Perfeito. reflexões, essas chaves que vão mudando dentro da gente, só é possível se você tirar um tempo do seu dia para se trabalhar e para observar tudo isso que vai acontecendo, porque assim é natural. Eu estou falando é É, teoria. Isso aqui é a parte teórica e prática, né? sim, Mas o que eu estou dizendo parece assim, nossa, o Graça está dizendo que ele consegue, então, transformar até uma coisa ruim que alguém faz nele numa coisa boa. Não. Tem horas que a pessoa vai fazer e eu vou ficar horas com aquele sentimento. Mas é na oração que eu vou transformando. É no momento que eu vou cuidar de mim. É no momento que eu vou desejar realmente a felicidade dessa pessoa. Ou eu vou desejar que essa situação, nesse momento, pensando aqui na questão da pandemia, né? É importante que a gente tire um tempo das nossas vidas para orar pelos médicos, pelos enfermeiros, pelas famílias que estão, mesmo sem conhecer, sabe? Eu claro. acho, eu penso assim, não é para a gente olhar 9.000 como número de mortes e pensar que são 9.000 números, né? É para, na nossa oração, a gente se conectar sinceramente com essas famílias, com essas pessoas, desejando que elas consigam, para quem acredita no renascimento, renascer numa situação melhor, ou para que essas famílias sejam confortadas, e a oração como ação. Eu já imagino isso, eu já desejo que elas sejam abraçadas, e eu estou abraçando a distância. Mesmo sem conhecer, a minha oração é um abraço. Então, estou aqui na minha oração, que essa família se sinta abraçada, e eu estou abraçando. Né? E eu tenho Sim, certeza que ela está sentindo de alguma forma esse exato. abraço, de Perfeito, alguma perfeito. maneira. É exatamente isso. A Antônia, ela me fez uma pergunta, Graça, que foi o seguinte: Antônia, Léo, será por que somos assim? Acontece esse estupro. Antônia, porque a gente permite, não é o outro, a gente permite. Num momento, igual, por exemplo, é a primeira vez que eu e Graça a gente está conversando, a gente se encontrou. Naquele momento ali, inconscientemente, a pessoa que normalmente está acostumada, o estuprador, ele percebe a vítima. Ele vê quem é permissivo, quem deixa e tudo. Não, gente, estou falando do estupro emocional, tá? Não estou aqui falando que a mulher que é culpada de ser estuprada. Não é isso. Estou falando de estupro emocional. O estuprador, ele vai observando. E a pessoa que é aqui mais permissiva, mais omissa, mais passiva, ela vai dando sinais para essa pessoa. Então, com a vivência, ou então pela observação, ou então simplesmente pela postura que a pessoa anda, o estuprador já percebe isso, o estuprador emocional já percebe isso, e ele vai lá, se aproxima e estupra essas pessoas emocionalmente. Então a gente precisa também mudar a nossa postura. Eu também tenho razões de ter sido estuprado, porque eu fui muito permissivo. Então, quando você rompe isso, você impede isso, cara, você coloca o seu limite. E aí, gente, vou contar um segredo para vocês no ouvido de vocês.
é difícil, porque quem está acostumado com você sendo permissivo, quando você começa a criar município, quando você começa a emancipar e virar município, quando você começa a colocar os seus limites, as pessoas não estão acostumadas. E aí elas vão achar que você está rebelde, que você está chato, que você está. É difícil, mas é um processo que você precisa. E você começa a ser odiado, você vai perder os seus amigos, você vai perder. Você vai se sentir sozinho, porque antes era 500 pessoas falando com você e de repente é ninguém. Então, Sim. é assim, é uma busca, é um desenvolvimento. É normal, a gente está falando aqui a beleza e de ter que fazer, mas gera um ônus. E esse ônus é muito benéfico porque, como o Graça está dizendo, você está transformando esse remédio, esse veneno, em remédio. Né? Que é uma questão Sim. da dosagem, como a gente ouviu nessas lives passadas. E você também, haverá momentos que você vai ser uma má influência para alguém, você vai estabelecer uma má influência. Então, assim, a gente, numa situação de normalidade, no sentido de nenhuma patologia psicológica ou psiquiátrica, a gente, em algum momento, vai sim tirar o outro do seu estado melhor, porque naquele momento a gente não está no nosso estado melhor, entendeu? Não é uma coisa estanque. E aí, a Valéria botou lá, né? Às vezes o mau amigo te faz perceber algo positivo. Sim, às vezes você transforma aquela má influência em algo que vai trazer uma boa influência na sua vida. E respondendo, quem é que perguntou essa questão que você estava falando aí A agora? Antônia. Antônia. Então, isso, ô, Antônia, isso que o Léo estava falando. Porque, assim, aí falando na visão budista, né? Nós, seres humanos, temos com a gente a nossa escuridão fundamental e o nosso estado mais iluminado. Então, se a gente pensar de uma maneira não dual, tipo, eu não elimino a minha escuridão fundamental para só ser iluminado, isso é impossível. Você não é um super-herói, uma super-heroína, então você vai ter dentro de você isso. E a beleza de ser humano é porque a gente é essa multiplicidade na gente. Né? Então eu não tenho como eliminar a minha escuridão fundamental. O que eu tenho é com uma prática disciplinada, né, de autoobservação, de oração, ampliando a minha energia vital. Se eu tiver com uma energia vital lá embaixo, eu não vou ter ações benevolentes e que potencialize o outro nem a mim. Então, com essas práticas que fazem minha energia vital se ampliarem, com essas práticas de autoobservação de tudo, o que eu vou fazendo é lidar com a minha escuridão fundamental para manifestar cada vez mais o meu estado iluminado. Então, uma pessoa que suga a outra, ela está agindo de acordo com a sua escuridão fundamental. Agora, cabe a mim, né, receber, dar o limite, né, e transformar isso que a pessoa está tentando sugar, né, me bloqueando para isso, ou mesmo sendo uma influência para essa pessoa, para ela transformar essa escuridão fundamental. Então, são várias ações que você faz. Mas eu quero dizer que isso é natural. Faz parte Isso. da vida. O que a gente precisa fazer é Perfeito. trabalhar. Estou tirando só as patologias, porque aí as Perfeito. patológicas estão em outra categoria, e aí a gente pode pensar também na tendência básica. Que o budismo diz É. isso. Nós temos 10 estados de vidas que flutuam, sendo o estado de Buda o 10º mais elevado. Só que cada um de nós tem uma tendência básica, ou seja, aquela tendência que é mais recorrente na gente. E a gente pode se exercitar para ter o estado de Buda como a nossa tendência básica. Então, sabe aquela pessoa que parece que está sempre benevolente? É porque ela conseguiu estabelecer na sua normalidade um estado básico mais próximo de um estado de Buda. Já tem gente que você fala, nossa, essa pessoa parece que para ela se autodesenvolver, ela vai precisar de muito exercício. Porque aquela pessoa, né, que a gente olha e fala, nossa, tem tantos hábitos que essa pessoa precisaria se lapidar, porque a tendência básica dela está mais próxima de estados, digamos assim, mais da escuridão fundamental, está se manifestando com mais frequência. Sim, Então, ou sim. seja, não tem como extirpar, mas tem como se trabalhar para que a gente esteja num estado cada vez com mais frequência nesse estado que influencie positivamente quem está ao nosso redor. Quanto Perfeito. tempo falta aí? Então, a gente tem mais 50. Peraí. 56 minutos. Nós temos Então, 6 minutos já. o que eu queria era o seguinte, eu queria dividir com vocês, fazer um convite, tá, Léo, se você me Por permitir. favor, por favor. Eu tenho um projeto no meu Instagram que se chama Pílula Literária. O Léo até já viu. Participei.
Isso, já participou. O Pílula Literária são lives que eu faço geralmente terças e quintas e também abro em outros horários, não tem uma obrigatoriedade de dia, em que eu leio textos do Caio Fernando Abreu, Morangos Mofados. E aí, quem tá lá, a gente vai conversando, vai chegando a um texto e a um tempo. E aí, às vezes, eu jogo umas brincadeiras, me peça para fazer 3 coisas enquanto eu leio. Sei lá, a gente vai chegando a uma dinâmica nessas lives maiores, né? De 1 hora e tal. Mas tem outros eventos que eu simplesmente estou na madrugada, abro, ou estou lavando uma louça e abro. Aí é uma outra coisa, né? Então, eu queria partilhar um pedacinho do Morangos Mofados com vocês, bem pequenininho, que eu acho que tem tudo a ver com a gente aqui. Perfeito. Deixa eu... Pera aí que o meu livro já está se desfazendo, tanto que eu uso ele. Olha, vou ler um pedacinho bem curtinho e vou fazer como eu faço no Pílula. Eu começo assim. Que uma palavra, uma frase ou fragmento inteiro do Caio Fernando Abreu chegue ao seu coração e ao meu coração. Não se esqueça, então, de mandar um cartão de Sri Lanka, aquele rio lodoso, aquela tesa azeitonada, que aconteça alguma coisa bem bonita para você. Eu te desejo uma fé enorme em qualquer coisa, não importa o quê. Como aquela fé que a gente teve um dia. Me deseja também uma coisa bem bonita, uma coisa qualquer maravilhosa, que me faça acreditar em tudo de novo, que nos faça acreditar em todos de novo, que leve para longe da minha boca esse gosto podre de fracasso. Isso Que só. lindo. Obrigado, amigo. Obrigada. Obrigado. Gente, pessoal, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Faltam 4 minutinhos para a gente acabar a nossa live. Eu gostaria aqui só de colocar algumas pessoas que falaram aqui pra gente. A Érica falou que já se libertou, que orou e já se libertou. Cleverson. A gente tem aqui a Etel falando sobre limites. A Valéria. Então, exatamente, perfeito. Você está mais lindo com essa camisa azul. Obrigado, Antônia. Obrigado, querida. Deixa eu ver aqui quem mais. A gente tem aqui as pessoas nos felicitando. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Eu adorei o nosso encontro. Grace, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, de você estar aqui com a gente, ter separado esse verso lindo de Morangos Mofados. Meus amigos, sigam o Grace. É muito legal o Instagram dele, tem conteúdos muito importantes também. Amigos do Grace, podem me seguir também. Eu estou aqui todos os dias querendo levar para vocês um aquecimento nesse coração, nesse momento tão importante sobre essa pandemia que está nos acontecendo. Então, podem vir que a gente vai estar aqui, tá bom? Isso, muito obrigado a todos e a todas. @Grace Santano, Pílula Literária e até breve. Sejam bons amigos e amigas aí para quem rodeiam vocês. Com certeza, meu amigo. Muito obrigado. Gente, um grande beijo para vocês. Fiquem bem e até a próxima, viu? Tchau, tchau. Beijo.